Fique confortável, aumente um pouco o volume e escute com atenção, porque o que estou prestes a contar começou como um sonho e terminou se tornando um pesadelo que mudou minha vida para sempre. Mas antes de continuar, vou te pedir algo muito simples. Escreva agora mesmo nos comentários de qual país ou cidade você está ouvindo esta história. E se ainda não fez, por favor, deixe seu like e se inscreva para que o canal possa continuar crescendo. A viagem até nossa casa nova parecia algo saído de um sonho. Por horas, o carro que meu marido, Heitor, dirigia deixou para trás o asfalto largo da cidade, aventurando-se por uma estrada que se tornava cada vez mais estreita e sinuosa, cercada por árvores. Os prédios altos ficaram distantes, como se pertencessem a outra vida. E o ar que entrava pela janela entreaberta era mais fresco, mais limpo, quase doce. Heitor não parava de falar, pintando com entusiasmo um quadro com suas palavras sobre a casa que me prometera, sua obra-prima. Um paraíso particular que ele havia preparado só para mim, para nós. Nosso novo começo, ele repetia sem parar, apertando minha mão de vez em quando com aquele sorriso perfeito que me fez apaixonar por ele. Eu sorria de volta, tentando pegar um pouco do seu entusiasmo. Parte de mim estava genuinamente feliz. Eu estava cansada do barulho constante, do trânsito, do trabalho, da vida monótona em um apartamento minúsculo. A ideia de uma casa cercada pela natureza, longe do caos, soava quase milagrosa. Mas outra parte de mim, uma parte pequena e teimosa, sentia um estranho aperto no estômago. Aquele afastamento não era apenas paz, era isolamento. A sensação de que estávamos nos mudando para longe de tudo e de todos era tão intensa que, às vezes, eu lutava para respirar. Quando finalmente chegamos, fiquei sem palavras. A casa se erguia no meio de uma ampla clareira, rodeada por uma floresta de pinheiros altos que pareciam tocar o céu. A arquitetura era ultramoderna, com enormes paredes de vidro e linhas limpas e escuras. Havia algo hipnótico nela, como se estivesse perfeitamente integrada à paisagem e, ao mesmo tempo, a desafiasse com arrogância. Era linda e, de alguma forma, intimidadora. "O que você acha, meu amor? Gostou?" perguntou Heitor, com os olhos brilhando de orgulho. Eu só conseguia sentir, ainda sobrecarregada demais para formar uma resposta coerente. Ele abriu a porta do carro para mim com uma galanteria exagerada e pegou minha mão para me guiar para dentro. Por dentro, a casa era ainda mais impressionante. A sala de estar era um espaço enorme e aberto com móveis minimalistas e elegantes, perfeitamente dispostos como parte de uma exposição. Uma parede inteira de vidro oferecia uma vista panorâmica da floresta de pinheiros, tão próxima que parecia que as árvores faziam parte da decoração da sala. Tudo cheirava a novo, a madeira recém-tratada, a tecnologia cara. Heitor me mostrou cada canto, explicando em detalhes extravagantes o sistema de iluminação inteligente, o controle de temperatura, os comandos de voz, os sensores ocultos. Ele sabia onde ficava cada interruptor, como cada aparelho funcionava, como se morasse ali há anos. Fiquei impressionada com seu domínio da casa, mas também achei estranho. A casa deveria ser nova, algo que estrearíamos juntos. Ainda assim, deixei para lá. Passamos aquela tarde desempacotando algumas coisas das caixas, preenchendo um pouco aquele espaço excessivamente perfeito com nossos pertences. Nossas risadas ecoavam nos cômodos vazios, ricocheteando nas paredes como se a casa ainda não soubesse soar como um lar. Ao cair da noite, Heitor preparou um jantar romântico. Ele cozinhou meus pratos favoritos, abriu uma garrafa de vinho caro e arrumou a mesa perto da janela panorâmica, onde podíamos observar a floresta desaparecer lentamente em sombras azuladas. "Ao nosso novo começo", disse ele, erguendo a taça. Eu sorri, brindamos e bebemos. Naquela noite, Heitor foi o marido ideal, atencioso, amoroso, divertido, quase perfeito. Ele me garantiu várias vezes que tudo ficaria bem, que a solidão do lugar era uma bênção, não uma maldição.
Aqui podemos focar apenas em nós, ele dizia. Sem vizinhos fofoqueiros, sem chefes ligando, sem amigos se metendo, sem família dando palpite em tudo. Apenas você e eu. Quando ele disse sem família, olhou para mim intensamente, como se buscasse uma reação. Senti um calafrio que não soube explicar, mas afastei o pensamento. Ele era meu marido, o homem que esteve ao meu lado por anos, que havia planejado tudo isso para nós. Eu tinha que confiar nele. Enquanto tirávamos a mesa, algo chamou minha atenção. Em uma das grandes vigas de madeira que cruzavam o teto, vi uma pequena gravura, tão fina que poderia ser confundida com o veio da madeira se eu não olhasse de perto. Aproximei-me com curiosidade. Era um símbolo estranho, uma espécie de olho estilizado de onde emergia uma espiral, enrolando-se para dentro. Não era um elemento decorativo normal. Não combinava com o estilo moderno da casa. Heitor, o que é isso? Perguntei, apontando para a viga. Ele olhou para cima, viu e soltou uma risada curta. Ah, isso? Quem sabe? Talvez algum carpinteiro entediado decidiu deixar sua marca. Sabe, casas antigas sempre têm suas peculiaridades. Não se preocupe com isso, amor. Franzi a testa. Eu poderia jurar que ele me disse 1000 vezes que a casa foi construída do zero, que não era uma reforma de uma estrutura antiga. Isso contradizia sua própria história. Mas o jantar tinha sido tão adorável e eu estava tão cansada que apenas assenti e decidi não insistir no assunto. Guardei o símbolo em um canto da minha memória como um detalhe curioso e inexplicado. Depois do jantar, sentamos no sofá em frente à grande janela. A floresta agora era uma parede de escuridão, quebrada por pequenas luzes distantes que poderiam ser casas muito isoladas, ou talvez veículos em uma estrada perdida. Nós nos aninhamos, e por um momento me permiti acreditar que estava segura, que todo aquele isolamento era realmente uma oportunidade de recomeçar. Então, o telefone de Heitor tocou. Ele deu um pulo, olhou para a tela, e sua expressão mudou instantaneamente. Ele se afastou alguns passos antes de atender. Sua voz, que sempre soava confiante e controlada, tornou-se tensa, profissional, fria. A ligação não demorou muito, mas quando ele voltou, seu rosto estava sério. Laura, sinto muito, disse ele, sentando-se ao meu lado e pegando minhas mãos. Surgiu uma emergência no escritório. Um cliente crucial do exterior. Dizem que se eu não resolver isso esta noite, um contrato multimilionário pode ir por água abaixo. Não posso adiar. Senti a decepção subir pela minha garganta. Era a nossa primeira noite na casa nova. A primeira noite desse suposto novo começo. E ele ia me deixar sozinha. Agora? Sussurrei. Ele me abraçou imediatamente, como se tivesse antecipado minha reação. Juro que não demoro. Vou e volto o mais rápido que puder. Serão apenas algumas horas. Enquanto isso, descanse. Tome um banho quente. Explore a casa no seu ritmo. Pense que terá este lugar inteiro só para você por um tempo. Brincou ele, tentando aliviar a tensão. Ele me deu um longo beijo na testa. Um daqueles beijos que costumavam me acalmar. Ele vestiu o casaco, pegou as chaves do carro e me acompanhou até a porta da frente. Tranque todas as portas e não abra para ninguém, até eu voltar. Insistiu, olhando nos meus olhos. Eu assenti. Observei-o entrar no carro e desaparecer pelo caminho entre os pinheiros. Quando as luzes traseiras dele sumiram, um pesado manto de silêncio caiu sobre a casa. O lugar que parecia quente e cheio de vida minutos antes tornou-se enorme. Oco, silencioso demais. Tranquei a porta, como ele havia pedido, e voltei para a sala. O silêncio era tão absoluto que eu podia ouvir meu próprio coração. Fiquei ali, sem saber o que fazer, tentando me convencer de que não era nada, que eu estava exagerando, que era apenas a sensação da primeira noite em um lugar desconhecido. Então eu ouvi. No início, era apenas uma vibração muito suave, um zumbido grave, tão baixo que quase parecia imaginário. Não vinha de nenhum ponto específico.
Parecia emanar das próprias paredes, do teto, do chão. Andei pela sala tentando encontrar a fonte, mas quanto mais eu me movia, mais sentia que o som estava em todos os lugares e em lugar nenhum. E não era só o som. Um aroma leve e adocicado começou a flutuar no ar. Um cheiro fraco, de algo queimando, mas não desagradável. Lembrou-me a fumaça de incenso ou resina queimando em algum lugar distante. Verifiquei a cozinha, as tomadas, a lareira, pensando em um curto-circuito. Algum aparelho com defeito. Tudo estava em ordem. As janelas estavam bem fechadas. De onde vinha aquele cheiro? O desconforto se agitou dentro de mim, transformando-se lentamente em inquietação. Decidi me distrair e subi para guardar algumas roupas no quarto principal. O quarto era enorme, com uma cama grande coberta por lençóis brancos imaculados e outra parede de vidro com vista para a floresta. Enquanto eu dobrava camisetas e pendurava vestidos no armário, o zumbido voltava, às vezes mais forte, às vezes quase imperceptível, como se estivesse respirando. O cheiro também voltava em rajadas, intensificando-se por alguns segundos e depois desaparecendo. Na tentativa de me sentir mais segura, acendi todas as luzes da casa. Percorri cada cômodo, acionando interruptores, iluminando corredores, banheiros, cantos que eu ainda não tinha visto. A casa era perfeita demais, limpa demais. Não havia um pingo de poeira, nem uma marca no chão, nem um vestígio de desgaste. Não parecia um lugar onde alguém já tivesse vivido. Parecia um palco, um cenário cuidadosamente preparado para uma peça que ainda não havia começado. Procurei meu celular e verifiquei se finalmente tinha sinal para mandar uma mensagem para Heitor. Nada. Nenhuma barra, nem o suficiente para enviar uma simples mensagem de texto. A casa estava literalmente isolada do mundo. Eu disse a mim mesma que era normal, que talvez mais tarde ou em outro ponto da propriedade houvesse recepção, mas a sensação de estar presa em uma bolha hermética ficou mais forte. As palavras de Heitor sobre focar apenas em nós começaram a soar diferentes na minha cabeça, como se escondessem algo. Fui até a janela da sala de jantar e olhei para fora, buscando uma distração. Então eu o vi. Entre os pinheiros, a certa distância, uma pequena luz amarela era visível. Eu forcei a vista. Havia uma pequena construção. Uma humilde cabana de madeira com uma varanda estreita. Em frente a ela, um carrinho de metal com uma grelha. Lembrei-me de tê-lo visto de relance quando chegamos à tarde, mas estava preocupada demais com a casa para prestar atenção. Agora, no entanto, não conseguia desviar o olhar. Um homem de meia-idade limpava o carrinho com movimentos mecânicos. A lâmpada nua pendurada acima dele projetava sombras profundas em seu rosto cansado. Observei-o por alguns momentos. Havia algo estranho em seu comportamento. Ele parava por momentos, cessava a limpeza, endireitava as costas e olhava fixamente para nossa casa com uma expressão que não era de curiosidade, mas de preocupação, quase medo. Eu queria ser educada. Deslizei a porta de vidro um pouco, levantei a mão e acenei. Quando ele percebeu que eu o estava olhando, encolheu-se como se tivesse sido pego fazendo algo proibido. Seu rosto ficou pálido. Ele não retribuiu o aceno, pelo contrário, recolheu desajeitadamente o carrinho, empurrou-o para dentro do pequeno estabelecimento e bateu a porta com força. Aquela reação exagerada me deu um arrepio na espinha. O que havia em nossa casa que provocava tanto medo nele? Ou o que havia em mim? Voltei para dentro com um aperto incômodo no peito. Tentei me convencer de que ele era apenas um vizinho rabugento, uma pessoa antissocial que não queria problemas. Enquanto esquentava a água para um chá, olhei de volta para sua cabana. Desta vez, vi-o se movendo na penumbra, indo a cada canto, curvando-se como se estivesse borrifando algo no chão. Seus movimentos eram lentos, repetitivos, quase ritualísticos. Não fazia sentido, mas tive a sensação de que ele estava desenhando um círculo invisível ao redor de sua própria casa. A noite avançava.
e Heitor não voltava. Eu, por pura necessidade, comecei a enviar mensagens apesar de não ter sinal, como se o simples ato de escrever e apertar enviar pudesse acalmar minha ansiedade. O silêncio da casa tornou-se opressivo. O zumbido nas paredes parecia mais alto. Cada farfalhar da floresta me fazia virar a cabeça, imaginando figuras escondidas entre as árvores. O cheiro de incenso voltava em ondas, às vezes tão forte que eu sentia que me sufocava. Refugiei-me no sofá, abraçando uma almofada, tentando não desmoronar. Justo quando as lágrimas começavam a brotar em meus olhos, algo aconteceu que quebrou completamente meu frágil senso de controle. Um estalo agudo, e então, escuridão total. Eu gritei, incapaz de me conter. Todas as luzes se apagaram ao mesmo tempo. O zumbido desapareceu instantaneamente, substituído por um silêncio ainda mais denso, quase agressivo. As sombras engoliram cada canto da casa. Minhas mãos trêmulas procuraram meu celular na mesinha de centro. Liguei a lanterna e um pequeno círculo de luz branca apareceu no meio da escuridão. Era ridiculamente fraco em comparação com o tamanho da casa, mas era tudo o que eu tinha. Meu coração batia tão rápido que meu peito doía. Pensei na caixa de fusíveis, na possibilidade de descer ao porão, mas a ideia de me aventurar sozinha por corredores e escadas escuras me paralisou. Eu estava debatendo se ficava encolhida ali ou tentava sair quando outro som quebrou o silêncio. Um que gelou meu sangue. Batidas. Alguém estava esmurrando a porta da frente com uma força desesperada. As batidas eram rápidas, insistentes, quase frenéticas, acompanhadas pelo som de uma respiração ofegante. Fiquei imóvel, incapaz de mover um músculo. Heitor não bateria assim, pensei. Ele tinha a chave. Nenhum vizinho normal bate na porta daquele jeito àquela hora. Reunindo a pouca coragem que me restava, fui tateando pelo corredor até a porta da frente. Felizmente, o olho mágico digital funcionava com uma bateria interna, então a tela acendeu assim que o ativei. O que vi nela me deu um calafrio na espinha. No monitor estava o rosto suado e aflito do homem da barraca de comida. Sua pele estava pálida, a camisa colada no corpo, os olhos arregalados de terror. Ele olhava ao redor como um animal encurralado. Soltei gentilmente a corrente de segurança, deixando apenas uma fresta. Senhor, gaguejei. O que aconteceu? Assim que ele percebeu que a porta cedeu um pouco, pressionou o rosto contra a abertura. Seu hálito cheirava a fumaça e medo. Rápido! Sussurrou ele com a voz rouca. Rápido, senhora. Saia desta casa antes que seu marido volte. Não há tempo. Venha comigo. Tenho que lhe mostrar uma coisa. Suas palavras pairaram no ar frio, impossíveis de se encaixar em qualquer lógica. Meu corpo inteiro gritava não, que trancar a porta e me refugiar era a coisa sensata a fazer. Heitor sempre me disse para desconfiar de estranhos, que as pessoas podiam ser perigosas. Mas havia um pânico nos olhos daquele homem tão autêntico, tão cru, que algo dentro de mim o reconheceu como verdade. Era o mesmo pânico que começava a crescer em meu próprio peito. Não tive tempo para fazer um plano. A lembrança do símbolo gravado na viga, o zumbido nas paredes, o cheiro de incenso, a distância da cidade, os olhos assustados daquele homem nos observando de sua barraca, tudo se encaixou em minha mente como peças de um quebra-cabeça cruel. Senti que se ficasse, algo terrível aconteceria, algo do qual não haveria retorno. Sem pensar muito, destranquei as fechaduras e saí, vestindo apenas meu pijama fino e um par de chinelos leves. O homem, que mais tarde soube se chamar Jorge, segurou meu braço com firmeza, mas com delicadeza. Não faça barulho, sussurrou ele. Fique abaixada. Vamos andar pela grama, não pelo caminho. E o que quer que faça, não olhe para trás. Eu obedeci. A grama estava fria e úmida sob meus pés. O ar da noite picava minha pele como agulhas. Andamos perto da lateral da casa, evitando o caminho principal para evitar o cascalho que poderia nos denunciar. Os pinheiros se erguiam ao nosso redor como colunas negras.
O silêncio da floresta não era mais pacífico. Era um silêncio que continha algo, como uma respiração suspensa. A distância entre a casa e a pequena barraca de Jorge não devia ser grande, talvez 50 metros, mas naquela noite pareceu eterna. Cada estalo de um galho sob nossos pés me fazia prender a respiração. Mais de uma vez, quase escorreguei. Ele me segurou firme e continuou avançando com passos rápidos, mal olhando para trás. Eu, por outro lado, não pude evitar virar a cabeça. A casa se recortava à distância, um bloco escuro contra o céu. Um bloco preto sem luzes, sem vida, mas com uma presença avassaladora. Chegamos à pequena barraca de comida. Jorge abriu a porta dos fundos com uma chave velha que rangeu e um cheiro denso de carvão, especiarias e óleo se espalhou. Lá dentro, ele deixou tudo na escuridão. Apenas o brilho fraco das brasas que restavam no fogão iluminava o interior com uma luz avermelhada. Lá em cima, instruiu ele em voz baixa. Rápido. Subimos uma escada de madeira estreita até um pequeno cômodo no andar de cima. Havia apenas um colchão no chão, um guarda-roupa velho e uma pequena janela que dava diretamente para a minha casa. Jorge foi até a janela, levantou ligeiramente a cortina e olhou para fora por alguns segundos tensos. Então ele se virou para mim. Não se assuste com o que vai ver. Sim, disse ele lentamente. Mas você tem que ver com seus próprios olhos. Ele subiu em uma cadeira, abriu a parte de cima do guarda-roupa e tirou algo grande e pesado. Um par de binóculos de metal antigos. Ele os colocou em minhas mãos. Eram frios e mais pesados do que pareciam. Olhe para a sua casa, sussurrou ele. Foque na sala de estar. Com o coração batendo contra minhas costelas, levei os binóculos aos olhos e procurei a silhueta da casa. Levei alguns segundos para focar. No início, tudo era um borrão de sombras. Girei a roda central respirando fundo para que minhas mãos não tremessem tanto. E então a imagem ficou nítida. Minha respiração ficou presa na garganta. A casa não estava escura. A sala de estar, a cozinha, os corredores. Tudo estava iluminado como se fosse meio-dia. As lâmpadas brilhavam com uma luz branca intensa. Não houve queda de energia. A escuridão fora apenas para mim. E no meio da sala de estar estava Heitor. Ele não era o marido sorridente e afetuoso que me servira o jantar horas antes. Seu rosto agora era uma máscara fria e calculista. Ele usava um terno escuro perfeito, diferente do que vestia quando saiu, e estava cercado por várias pessoas vestidas de preto com coletes táticos, movendo-se com uma precisão quase militar. Alguns colocavam pequenos dispositivos nos cantos, outros verificavam os móveis, limpando a mesa onde havíamos comido minutos antes, apagando qualquer vestígio da minha presença. Eles não falavam entre si. Comunicavam-se com gestos, como uma equipe altamente treinada. Meu corpo começou a tremer. Eu queria baixar os binóculos, me recusar a continuar assistindo, mas algo mais forte que o medo me compeliu a continuar. Heitor então se aproximou de uma parede aparentemente normal, aquela onde um quadro abstrato estava pendurado. Ele pressionou algo na moldura e, sem fazer barulho, um painel deslizou para o lado. Atrás dele havia uma sala secreta cercada por vidro grosso. Dentro havia várias fileiras de poltronas de couro, todas voltadas para a sala de estar, como uma pequena sala de observação particular, uma espécie de teatro com minha casa como palco. Senti náuseas. E então vi o detalhe final, aquele que quebrou algo dentro de mim. Heitor levantou a mão. Em seu dedo havia um anel de prata que eu nunca tinha visto. Gravado delicadamente no metal estava o mesmo símbolo que eu vira na viga. Um olho e uma espiral. Ele olhou para ele por um segundo, quase com devoção. Então ele se virou para a janela que dava para a floresta e levantou a mão em uma espécie de saudação ou reverência, como se brindasse a algo invisível escondido entre as árvores. Um gesto solene e ritualístico. Os binóculos escorregaram das minhas mãos e caíram no chão com um baque surdo. Minhas pernas cederam. Caí de joelhos, colocando as mãos no chão de madeira. Senti o mundo girar.
O homem com quem me casei, aquele que me prometeu um lar, havia construído uma armadilha, e eu estava no centro dela. Jorge ajoelhou-se ao meu lado e me entregou um copo d'água. Suas mãos eram calosas, mas firmes e surpreendentemente estáveis. Tomei pequenos goles com a garganta seca. Quem é ele? Finalmente consegui murmurar com a voz embargada. Quem é meu marido, de verdade? Jorge suspirou. Ele se sentou na minha frente com as pernas cruzadas, o rosto marcado por rugas profundas. A luz avermelhada que vinha do andar de baixo dava-lhe a aparência de uma figura esculpida em madeira. Não sei o nome verdadeiro dele, respondeu ele. Pessoas como ele usam muitos nomes. O que sei é que ele não trabalha para uma simples imobiliária de luxo, e esta casa não é apenas uma casa. Ele então me contou a história que sua família sussurrava há gerações. Seus ancestrais viveram nesta terra muito antes de alguém sonhar com casas modernas e empreendimentos imobiliários. Diziam que séculos atrás, neste mesmo local, operava um culto sombrio, uma seita que adorava uma coisa sem nome que residia simbolicamente na floresta. Não era uma divindade boa ou gentil, era uma presença faminta. Meus avós sempre diziam a mesma coisa, lembrou Jorge. Nunca saía desta terra, mas nunca confie no que é construído sobre ela. Seu trabalho é vigiar. Com o tempo, uma empresa chamada Desenvolvimento Vistas Serenas começou a comprar toda a área. Pagaram valores impossíveis de recusar, centenas de milhares, milhões de reais, e as pessoas venderam suas terras e foram embora sem olhar para trás. Apenas a família de Jorge se recusou a vender. Ficaram encurralados com sua pequena casa e barraca de comida, cercados por propriedades vazias destinadas a se tornar um complexo exclusivo. Eles pensaram que a Vistas Serenas só queria construir mansões para os ricos, disse ele. Mas alguns de nós sabíamos que não era isso. Eles eram uma fachada para algo muito mais antigo. De acordo com o que lhe contaram e o que ele mesmo descobriu, aquela antiga seita não havia desaparecido. Apenas se modernizou. Seus membros não eram mais camponeses fanáticos, mas milionários, funcionários de alto escalão, juízes, executivos de empresas. Eles ainda acreditavam que, ao se alimentarem do medo e do desespero de suas vítimas nesta terra específica, receberiam poder, fortuna, longevidade. O símbolo que você viu na viga, acrescentou Jorge, é a marca deles. O olho que tudo vê, a espiral do medo que se aperta para o centro. Engoli em seco. Ele me contou sobre outra família que, alguns anos antes, se mudou para uma casa neste mesmo local. Um homem, uma mulher e seus 2 filhos pequenos, cheios de entusiasmo como nós. Jorge tentou avisá-los com bilhetes anônimos, com sinais sutis, mas eles reclamaram para a segurança do complexo. Denunciaram-no como um velho louco tentando assustá-los. Até que uma noite, vários carros de luxo chegaram. A casa se iluminou como agora. Ele se escondeu neste mesmo quarto, e com estes mesmos binóculos, viu coisas que não quis descrever em detalhes. Na manhã seguinte, a casa estava vazia. Dias depois, as escavadeiras vieram, demoliram-na e, algum tempo depois, construíram outra, a minha. Os responsáveis por tudo isso chamam de a caçada, sussurrou ele. Eles assistem daquelas poltronas de couro atrás do vidro enquanto uma vítima escolhida é levada ao limite. E desta vez, Laura, a escolhida é você. Suas palavras me perfuraram como uma faca. De repente, toda a minha vida assumiu um significado distorcido. Eu era órfã desde a adolescência. Meus parentes mais próximos moravam longe, e mal nos falávamos. Meus amigos sabiam que eu estava me mudando para uma área sem sinal de celular. Se eu desaparecesse por alguns dias, eles atribuiriam ao trabalho, ao estresse, a um sinal ruim. Eu não tinha filhos ou pais me ligando a cada hora. Eu era o alvo perfeito para eles. E Heitor? Todo o seu amor, todo o seu esforço, sua paciência, seus gestos atenciosos, todo o nosso relacionamento,
Na verdade, tinha sido um processo de seleção. O ar no quarto ficou mais frio. Temos que sair daqui, finalmente disse com a voz trêmula. Agora mesmo. Jorge assentiu, mas sua expressão endureceu. Sair não é tão fácil. Todo o perímetro é cercado por uma cerca eletrificada de vários metros de altura. Eles têm sensores de movimento, câmeras escondidas. A estrada principal e a entrada por onde seu carro entrou estarão vigiadas agora. Se tentarmos sair por ali, eles nos verão imediatamente. Então o quê? Perguntei desesperadamente. Há uma chance, respondeu ele olhando para a parte mais densa da floresta. No final do vale, há um pequeno rio com pedras escorregadias e uma correnteza forte. Fica fora do perímetro direto. É difícil chegar lá. O terreno é traiçoeiro. E talvez por isso não tenham enchido aquela área de sensores. Se sobrevivermos esta noite, será por aquele caminho. A ideia de mergulhar na floresta no meio da noite, sem conhecer o terreno, perseguida por homens armados, parecia quase insana. Mas a alternativa era ficar naquela casa como presa em uma caçada. E isso não era mais uma opção. Preciso de roupas e sapatos, disse eu, olhando para o meu pijama fino. Jorge levantou-se imediatamente, abriu o guarda-roupa e tirou uma jaqueta grossa e um par de botas de borracha velhas, muito maiores que o meu número. Não é muito, mas é melhor que nada, disse ele. Eu as vesti como pude. Justo quando estava ajustando uma das botas, um zumbido poderoso vibrou do lado de fora, diferente do que eu tinha ouvido dentro da casa. Em seguida, vieram vários cliques metálicos e agudos. Aproximamo-nos da janela. Holofotes gigantes montados no telhado da minha casa se acenderam, banhando o exterior em uma luz branca ofuscante. Os feixes de luz varreram o chão, procurando por algo, procurando por nós. Ele percebeu que você não está lá dentro, murmurou Jorge. O jogo começou antes do previsto. Senti um formigamento no bolso da jaqueta. Tirei meu celular. Para minha surpresa, eu tinha sinal. Uma única barra fraca, mas o suficiente para receber uma mensagem. Na tela estava o nome de Heitor. Com as mãos trêmulas, abri a conversa. Havia uma única mensagem nova. Querida, onde você está? Não brinque de esconde-esconde. O jogo ainda não começou. Senti meu sangue gelar. O sinal não havia voltado por acaso. Ele o controlava. Ele o negara a mim a tarde toda. E agora me dava apenas para que eu soubesse que ele estava me observando, que estava se divertindo com o meu medo. Olhei para cima, ofegante, e coloquei a mão no tronco de um grande pinheiro ao lado da cabana de Jorge. Ao fazer isso, senti uma aspereza estranha sob meus dedos. Aproximei a lanterna do celular. Gravado na casca, profundo e inconfundível, estava o mesmo olho com a espiral. Não apenas a casa estava marcada, a floresta inteira era um altar. Caí na grama, quebrada por uma mistura de terror e desespero. Ele sabe de tudo, sussurrei. Ele sabe cada movimento. Isso não é uma fuga, é parte do show. Pela primeira vez, vi uma sombra de dúvida nos olhos de Jorge, mas ele a afastou com um gesto brusco e segurou meus ombros com firmeza. Não dê a ele o que ele quer, disse ele com força. Seu medo é o sustento dele. Se você desistir, ele já venceu. Nós vamos tentar. Você me ouve? Mesmo que seja loucura. Suas palavras desesperadas, mas corajosas, conseguiram me trazer de volta à realidade. Levantei-me. Eu não podia mudar o fato de ter sido escolhida como presa, mas talvez ainda pudesse escolher como reagir. Saímos pela porta dos fundos da barraca, agachados, movendo-nos entre os troncos das árvores para ficar fora do alcance direto dos holofotes. Toda vez que um feixe de luz se aproximava, nos jogávamos no chão, pressionando-nos contra a terra úmida, esperando que passasse. A floresta estava viva com estalos, cantos de insetos, folhas farfalhando ao vento. Qualquer som poderia ser um galho ou um passo. Após vários minutos nos movendo quase às cegas, ofegantes com as pernas doloridas, Jorge apontou para uma estrutura escura entre as árvores. Era um pequeno prédio de tijolos,
enegrecido pelo tempo, quase engolido pela vegetação. Uma antiga sala de geradores, abandonada por décadas, ele explicou em um sussurro. Se há um lugar que as câmeras dele não podem ver, acrescentou, é aqui. A porta de metal estava enferrujada, mas não trancada. Jorge a empurrou lentamente. O rangido nos fez estremecer, mas ninguém pareceu ter ouvido. Entramos e a fechamos atrás de nós. Cheirava a óleo velho, umidade e poeira. Um gerador enorme, coberto de ferrugem, ocupava o centro. Os painéis elétricos, com interruptores antigos e fios pendurados, pareciam os restos de um animal pré-histórico. Pela primeira vez em horas, senti um leve alívio. As paredes grossas nos isolavam dos sons da floresta e da luz dos holofotes. Lá dentro, pelo menos por alguns minutos, podíamos respirar. Sentamo-nos no chão, exaustos. Enquanto tentava recuperar o fôlego, algo chamou minha atenção. Em um canto, algumas tábuas do assoalho pareciam mais novas, como se alguém as tivesse levantado recentemente e depois as colocado de volta sem muito cuidado. Fui até lá, movida por uma estranha curiosidade, e cuidadosamente levantei uma delas. Ela se ergueu facilmente. Embaixo havia um pequeno espaço, e nesse espaço, uma caixa de metal à prova d'água, do tamanho de uma caixa de sapatos. Meu coração começou a bater forte novamente. Isso não era de Jorge. Alguém o havia escondido ali, talvez muitos anos atrás. O que é isso? Perguntou ele, aproximando-se. Não sei, respondi, mas acho que estamos prestes a descobrir. Abri a caixa. Dentro, cuidadosamente embrulhados em um pano azul desbotado, havia itens pessoais que me deram um nó no estômago. Um relógio masculino com o vidro quebrado, os ponteiros parados em 2:17. Um medalhão de prata em forma de coração com uma foto em miniatura de um jovem casal sorridente. Um pequeno ursinho de pelúcia com um olho arrancado. Várias carteiras com documentos de identidade de pessoas diferentes de várias idades. Era como um cemitério de memórias roubadas. Embaixo de tudo, no fundo, havia um caderno de couro, gasto nas bordas. Abri-o com as mãos trêmulas. A caligrafia era nítida no início, mas tornava-se mais rápida, mais bagunçada, mais ansiosa nas últimas páginas. O nome do autor era Arthur, um historiador. Reconheci seu sobrenome. Ele era o pai da família sobre a qual Jorge me falara. Nas primeiras entradas, ele escrevia sobre a emoção de se mudar para a casa nova, o cheiro de madeira recém-cortada, a alegria de ver seus filhos correndo pela sala. Mas à medida que virava as páginas, o tom mudava. Ele começou a mencionar ruídos inexplicáveis, sombras na floresta, a sensação constante de ser observado. Ele encontrou o símbolo do olho com a espiral em diferentes cantos, em vigas, em troncos de árvores, em pedras. Como historiador, ele investigou. Procurou o símbolo em arquivos, em lendas locais, em documentos antigos. O que ele descobriu o encheu de horror. Ele escreveu sobre um culto muito antigo que acreditava que o medo humano, quando concentrado em um lugar específico, agia como uma oferenda a algo que eles não entendiam. Quanto mais intenso e prolongado o terror, mais bênçãos eles acreditavam que seus seguidores receberiam. Fui para o final. A última entrada era quase ilegível, escrita com traços erráticos, como se a mão que segurava a caneta estivesse tremendo. Li em voz alta. Eles não apenas matam. Eles acreditam que estão colhendo o medo. Há algo mais antigo nesta terra. Algo que se alimenta dessa colheita. Esta casa não é um lar. É um funil. Um instrumento para concentrar o terror. Ó Deus, eles estão vindo buscar meus filhos. Depois dessa frase, havia apenas rabiscos sem sentido, como se alguém tivesse sido interrompido no meio do pensamento. Fechei o caderno com força, como se ao fazer isso pudesse silenciar as vozes dos mortos. Ali, naquela sala sufocante, finalmente entendi a magnitude do que estávamos enfrentando. Não era apenas um grupo de assassinos ricos em busca de emoção.
Eram pessoas convencidas de que estavam alimentando algo mais, protegidas por um sofisticado sistema de poder e silêncio. E naquela noite, o prato principal do banquete deles tinha o meu nome. Mas junto com o medo, algo mais começou a crescer dentro de mim. Uma raiva fria, pura, quase luminosa. Uma parte de mim se recusou a permanecer uma vítima, a se tornar apenas mais uma entrada truncada em um diário escondido sob o assoalho. Se o que eles querem é medo, murmurei, não vamos dar a eles. Jorge olhou para mim surpreso. O que você está dizendo? Estou dizendo que não quero passar o resto da noite correndo como um animal até morrer de exaustão na floresta. Respondi, sentindo minha voz endurecer. Se conseguirmos escapar, eles encontrarão outra mulher, outra família. Isso não acaba. A única maneira de parar isso é queimar tudo até o chão. Olhei de volta para dentro da caixa. De um lado, parcialmente escondido pelo pano, havia um estojo de nylon preto. Eu o peguei. Dentro havia um laptop antigo e robusto, quase de nível militar, e vários cabos e dispositivos estranhos que reconheci imediatamente. Eu havia trabalhado no mundo da TI anos atrás, antes de conhecer Heitor. Este estojo pertencia a alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Um especialista em segurança, um hacker, talvez alguém que tivesse sido forçado a projetar a rede da casa. Este laptop não pertence a um hóspede qualquer, disse eu. É de alguém que entendia de redes, criptografia, vulnerabilidades. E se ele o escondeu aqui, é porque estava planejando fazer algo que talvez não tenha terminado. Eu o abri. O sistema pedia uma senha. Um pedaço de fita amarela estava colado na parte inferior. Nela, escrito à mão, havia um enigma. Nome da minha primeira rainha no meu jogo favorito, invertido. Tentar senhas sob pressão é uma das piores sensações do mundo. Minha mente se encheu de possibilidades. Nomes de personagens de videogames, romances de fantasia, séries de TV. Combinei letras, digitando e apagando, acumulando erros. Cada tentativa fracassada me fazia suar frio. Respirei fundo, forçando-me a pensar como a pessoa que escreveu aquele bilhete. Alguém confiante o suficiente para esconder o equipamento sob o assoalho, mas paranoico o suficiente para disfarçar uma chave simples. Talvez o truque estivesse no próprio invertido. Talvez a resposta fosse muito mais simples. Então, um nome me veio à mente. Um clássico, quase óbvio. Digitei em minúsculas. Sem invertê-lo, apertei Enter. A tela piscou. A área de trabalho apareceu. Soltei um suspiro que não sabia que estava segurando. Estava bem na sua frente o tempo todo, murmurei. Uma mistura de frustração e admiração pelo estranho que havia montado este equipamento. Na área de trabalho havia várias pastas. Uma em particular fez meu sangue gelar. Mapa da rede. Abri. Dentro havia esquemas detalhados do sistema de segurança da casa de Heitor. Câmeras, sensores, fechaduras eletrônicas, controle de iluminação e áudio, comunicações internas, até diagramas de possíveis armadilhas automatizadas. Mais importante, o autor do arquivo havia deixado notas nas margens, apontando várias portas dos fundos que ele havia instalado secretamente, provavelmente como uma apólice de seguro caso seus empregadores se voltassem contra ele. Em questão de minutos, eu voltei a ser a Laura de antes de Heitor. A analista, aquela que via padrões onde outros só viam fios. Meus dedos dançavam pelo teclado, seguindo as pistas que aquele estranho havia deixado para alguém como eu. Não demorou muito para obter acesso administrativo a grande parte do sistema. Uma estranha energia tomou conta de mim. Ali mesmo, sentada em meio à poeira e ao cheiro de óleo velho, percebi que se Heitor se achava um deus em seu palácio inteligente, eu acabara de me tornar um fantasma em sua máquina. A primeira coisa que fiz foi localizar as câmeras do perímetro, especialmente aquelas que monitoravam as áreas mais remotas da floresta. Escolhi algumas, as mais distantes do rio e da antiga sala do gerador, e programei um loop de vídeo de 5 minutos.
Para quem estivesse assistindo da sala de controle, esses setores pareceriam calmos, parados, sem nada a relatar, mesmo enquanto passávamos por eles. Temos que voltar para a casa, disse eu, olhando para Jorge. Seus olhos se arregalaram. Voltar? Você está louca? O servidor central fica no porão debaixo da cozinha, expliquei. Daqui, posso mexer em muitas coisas, mas se eu quiser assumir o controle total e, mais importante, levar isso para o mundo, preciso de uma conexão mais direta. Não se trata apenas de escapar, Jorge. Trata-se de expô-los. Se esta noite for registrada como apenas mais um desaparecimento isolado, haverá outros. Se o mundo vir quem eles são, o jogo deles acaba. Jorge hesitou. Ele estava com medo, e com razão, mas também sabia que estivera assistindo impotente por anos, vendo outros caírem na armadilha sem poder salvá-los. Talvez esta fosse a primeira vez que ele tinha um aliado por dentro. Ele finalmente assentiu com uma resignação corajosa. Deixamos a sala do gerador e reentramos na floresta. Eu carregava o laptop aberto, a luz da tela fraca, apenas o suficiente para ver os ícones das câmeras. A cada poucos metros, parávamos. Eu verificava suas posições, desviava guardas enviados para setores vazios, ativando sons de galhos quebrando, pequenas luzes programadas à distância. Comecei a usar o sistema contra eles. Um guarda acendia uma lanterna em uma área. Eu acionava um som em outra, fazendo-o ir para onde queríamos. Lentamente, nos aproximamos da parte de trás da casa. De acordo com o mapa da rede, havia uma grade de ventilação de serviço escondida sob alguns arbustos. Jorge a encontrou pelo tato. Soltou os parafusos com ferramentas que sempre carregava e a removeu com cuidado. Um por um, rastejamos pelo duto estreito, engolindo poeira, sentindo o metal frio em nossos cotovelos. O túnel se abria em uma pequena sala técnica no porão, adjacente à sala do servidor. Do outro lado de uma porta de metal, um leve zumbido de ventiladores marcava o batimento cardíaco do cérebro da casa. Entramos. Fileiras de servidores piscavam com luzes verdes e azuis. Era o coração da besta. Conectei o laptop a um dos painéis. Em segundos, a rede se abriu diante de mim como um mapa tridimensional. Eu não era mais apenas um fantasma. Eu era praticamente a dona do lugar. Escute, Jorge, eu disse. Nesta torre, há um link de satélite de emergência para Heitor se comunicar com seus clientes e parceiros sem depender da rede normal. Vou reconfigurá-lo. Na área de trabalho, há um programa chamado Transmissão Total. Quando eu disser agora, você vai apertar o botão vermelho. Isso enviará as filmagens das câmeras não para os contatos dele, mas para dezenas de endereços de e-mail de jornalistas, ativistas e organizações que esse outro cara pré-programou. Será preciso coragem para enfrentar o que vem a seguir, mas pelo menos o mundo saberá a verdade. Jorge engoliu em seco, mas assentiu. Farei o que for preciso. Antes de nos separarmos, respirei fundo. Eu não podia ficar lá embaixo. Se eu quisesse quebrar o roteiro, tinha que subir no palco principal. Do console, ativei discretamente os microfones e alto-falantes da sala de estar e da sala de observação. Então olhei para Jorge. Vou subir. Assim que ouvir meu sinal, não hesite. Saí por outra porta de serviço e subi um conjunto estreito de escadas. De repente, os corredores que pareciam elegantes horas antes pareciam as entranhas de uma máquina cruel. Cheguei à sala. Estava vazia. A mesa estava limpa do jantar. Tudo estava impecável, como se nada tivesse acontecido. No entanto, através da parede de vidro, vi movimento. Na sala oculta, atrás da parede deslizante, vários homens e mulheres com máscaras de porcelana branca se acomodavam em poltronas de couro. Algumas máscaras tinham um sorriso suave, outras expressões neutras ou tristes, todas igualmente perturbadoras. Estavam vestidos com trajes formais, com ternos caros e joias discretas. Eles se prepararam para uma noite refinada. Eu era o entretenimento. Em outra imagem de câmera que vi em uma tela auxiliar na parede,
Heitor estava dando instruções aos seus guardas. Ele dividiu a equipe em 2 grupos, um para revistar os quartos, o outro para vigiar as entradas. Mais cedo ou mais tarde, ele desceria ao porão e então perceberia que alguém havia mexido em seu brinquedo. Eu precisava que ele viesse até mim na sala. Eu precisava enfrentá-lo. Primeiro, porém, decidi lidar com sua audiência. Do servidor, eu havia programado um som muito específico, o mesmo zumbido profundo que ouvi sozinha na casa, amplificado e sintonizado para ressoar na sala de observação. Ativei-o suavemente no início, quase imperceptível. Vi algumas das figuras mascaradas franzirem a testa, se mexerem em seus assentos. Aumentei a intensidade ligeiramente. Depois adicionei outra camada. Usando o gravador do laptop, capturei a frase mais aterrorizante do diário de Arthur. Peguei essa gravação, distorci-a em uma voz sussurrante, quase irreconhecível e sem gênero, e a fragmentei em pequenos pedaços. Dos alto-falantes ocultos na sala, comecei a projetar esses fragmentos aleatoriamente, em diferentes alturas e direções. Colhendo medo. Um funil de terror. Eles estão vindo buscar meus filhos. As palavras deslizavam entre eles como cobras, aparecendo atrás de seus pescoços, em seus ouvidos, do teto. Eu os vi ficarem inquietos. Alguns se levantaram, olharam ao redor, tocaram seus ouvidos. Outros olharam para o vidro, esperando que Heitor fizesse algo. Da sala, ele não podia ouvir aqueles sussurros. Ele apenas via seus convidados perdendo a compostura. Ele tocou em seu fone de ouvido. Falou rispidamente com a equipe técnica. Com um sorriso amargo, ouvi sua reclamação através do sistema de comunicação que agora eu também controlava. Que diabos está acontecendo na sala de observação? Rosnou ele. Livre-se desse barulho agora mesmo. Os técnicos trancados em uma sala no andar de cima verificaram seus painéis, mas não encontraram nada, porque eu não estava tocando em seus controles. Eu estava intervindo diretamente em um canal de áudio que ninguém mais sabia que existia. Esse era o momento perfeito. Isolei a linha de comunicação de Heitor, deixei todos os outros canais intactos e em seu fone de ouvido projetei uma única frase sussurrada com uma voz arrepiante que não reconheci como minha. A oferenda desta noite foi rejeitada. Eu o vi parar no meio do caminho. Seus ombros ficaram tensos. Sua expressão mudou. Seus olhos, sempre tão confiantes, se arregalaram. Pela primeira vez desde que o conheci, vi medo neles. Não medo de mim, mas medo de algo além de seu controle. A fachada se quebrou. O anfitrião perfeito desapareceu. O que restou foi o predador, com o orgulho ferido. Isolem tudo! Ele rugiu no comunicador. Equipe Alfa, revistem o andar de cima, quarto por quarto. Equipe Bravo, comigo para a sala de controle. Há um rato no meu sistema. Quero ele morto. Do servidor, observei os movimentos de ambas as equipes nas câmeras. A equipe Alfa estava se movendo pelo longo corredor do primeiro andar, armada e em formação. Quando estavam todos em linha reta, sorri tristemente. Com alguns comandos, ativei os sprinklers de segurança daquele corredor. Em vez de água, eles pulverizaram uma espuma de limpeza densa, projetada para robôs de limpeza, que tornou o piso de mármore tão escorregadio quanto uma pista de gelo. Os 4 homens escorregaram e caíram um em cima do outro, suas armas deslizando pelo chão. Ao mesmo tempo, mudei as luzes para o modo estroboscópico e ativei um alarme estridente. O corredor se transformou em um inferno sensorial. Cegos e desorientados, levariam tempo para se levantarem, se é que conseguiriam. Enquanto isso, Heitor e a equipe Bravo chegaram à sala de controle. Eu já havia trancado a porta eletronicamente. Eles a arrombaram, apenas para encontrar uma sala vazia e painéis cheios de luzes piscando e sem resposta. O sistema local era limitado. O controle real havia sido transferido para o porão. Heitor entendeu a mensagem. Ela está lá embaixo, cuspiu ele, rangendo os dentes. Na sala do servidor. Era exatamente o que eu queria.
Voltei para a sala de estar e fiquei no centro, de frente para a janela. Do outro lado, os convidados atrás do vidro estavam amontoados, inquietos, alguns já de pé. Vários agarravam suas máscaras como se tivessem se tornado pesadas de repente. Eles estavam com medo. Pela primeira vez, o medo deles próprios havia entrado em cena. Ouvi passos no corredor. Heitor apareceu na porta da sala, a camisa manchada de suor, o rosto contorcido. Ele parou quando me viu ali, esperando por ele, sem me esconder. O silêncio entre nós era denso. Não éramos marido e mulher em uma briga doméstica. Éramos caçador e presa, embora os papéis estivessem começando a se confundir. Laura, disse ele, com a voz estranhamente calma. O jogo acabou. Renda-se agora, e talvez isso acabe rápido. Soltei uma risada curta e seca. Você está enganado, Heitor, respondi. Seu jogo acabou no momento em que subi neste palco por vontade própria. Seu ritual falhou. Desta vez, a oferenda decidiu revidar. Um flash de fúria cruzou seus olhos. Você não tem ideia com quem está lidando, rosnou ele. Existem forças aqui que você não pode compreender. Eu compreendo o suficiente, retruquei. Compreendo que você e aqueles sentados lá atrás são um bando de covardes doentes se escondendo atrás de dinheiro e máscaras. Compreendo que vocês alimentam este lugar com o sangue e o medo de inocentes há anos. E compreendo que, desta vez, são vocês que serão julgados. Ele se lançou contra mim, sem esperar por mais palavras. A distância entre nós se fechou em segundos. Ele era mais forte, mais rápido, mais bem treinado. Eu só tinha minha determinação e meu conhecimento da casa. No instante em que ele avançou, gritei com todas as minhas forças. Agora, Jorge! Minha voz, capturada pelos microfones ocultos, ecoou por toda a casa. No porão, Jorge apertou o botão vermelho na tela do laptop. O link de satélite foi ativado. Uma torrente de dados começou a sair daquela mansão para o mundo exterior. Simultaneamente, apertei um pequeno controle remoto que tinha no bolso. Na sala de observação, persianas de aço desabaram do teto, selando a parede de vidro com um estrondo ensurdecedor. Os convidados estavam presos em seu próprio cofre escuro. Suas batidas e gritos filtravam como um eco distante para a sala. Enquanto Heitor hesitava por um segundo, assustado com o barulho, desviei de seu caminho e ele tropeçou em uma mesinha de centro-baixa. Usei seu desequilíbrio para correr para um dos painéis de controle na sala e mudar a configuração das paredes móveis. Painéis que ele havia projetado como parte do jogo se ergueram do chão, criando barreiras temporárias que o desorientaram. Nas câmeras, agora reconectadas ao mundo exterior, tudo estava sendo gravado. Caos nos corredores, os guarda-costas escorregando, os convidados batendo nas paredes, Heitor me perseguindo por sua própria casa, que se tornara um labirinto. A princípio, o vídeo chegou a apenas algumas caixas de entrada. Jornalistas investigativos, ONGs de direitos humanos, ativistas. Mas bastou que alguns deles o abrissem e começassem a compartilhar para que a transmissão se tornasse viral. Não tinha narrador ou comentário, apenas o título que o hacker misterioso havia pré-configurado. A Casa das Oferendas, uma caçada humana de elite. Compartilhe. Milhões de pessoas, sem saber a princípio, começaram a assistir. Viram as máscaras, viram as armas, viram o rosto de Heitor contorcido de raiva. Viram o meu, manchado de lágrimas e suor, mas resoluto. Acima de tudo, viram que aquilo não era um filme. Era cru demais, desajeitado demais, real demais. Dentro da casa, os telefones começaram a vibrar incessantemente. Os telefones dos guardas, dos convidados, o próprio telefone de Heitor foram inundados de notificações, ligações, mensagens. O que é isso? É você? Desligue isso imediatamente. Está em todos os canais. Heitor interrompeu sua perseguição por um momento para olhar seu aparelho. Seu rosto se contorceu em uma máscara de incredulidade e horror. Pela primeira vez, ele entendeu que não controlava mais a narrativa. E então,
À distância, sirenes puderam ser ouvidas. Primeiro uma, depois várias, aproximando-se rapidamente pela única estrada que levava àquele lugar. As coordenadas de GPS embutidas no sistema da casa, agora a serviço do meu sinal, guiaram a polícia diretamente para a porta. O resto foi uma mistura turva de ordens, gritos, luzes azuis piscando, botas invadindo a porta da frente. Vi Heitor cair de joelhos, exausto, desarmado mais pela realidade do que pela força. Enquanto os policiais o algemavam, as câmeras continuavam gravando. Os jornalistas que chegavam ao local conectaram suas próprias transmissões ao vivo. O mundo assistiu enquanto os convidados eram retirados um por um da sala selada, suas máscaras arrancadas na frente dos holofotes. Juízes conhecidos, políticos, CEOs de grandes corporações, nomes que as pessoas associavam a sucesso, estabilidade, respeito. Lá estavam eles, tremendo, pálidos, reduzidos ao que sempre foram. Humanos vulneráveis presos por sua própria monstruosidade. Meses se passaram. Meses de interrogatórios, julgamentos frenéticos na mídia, manchetes de jornais. O caso da Casa das Oferendas tornou-se o maior escândalo de nossa geração. Governos balançaram. Empresas entraram em colapso. Carreiras foram arruinadas. Testemunhei no tribunal. Minha voz falhando, mas nunca vacilando da história. Heitor no banco dos réus era uma sombra do homem que eu conhecera. Seu charme se foi. Seus olhos, antes tão confiantes, estavam vazios. Ele foi condenado, junto com seus associados, à prisão perpétua em uma prisão de segurança máxima. O Estado confiscou propriedades, contas, investimentos. Parte desse dinheiro foi alocada para um fundo especial para as vítimas e suas famílias. Uma quantia considerável veio para o meu nome, o suficiente para recomeçar em qualquer lugar do mundo, mudar minha identidade, apagar todos os vestígios daquela história e fingir que nunca aconteceu. Muitas pessoas me aconselharam a fazer exatamente isso. Vá para longe, diziam eles. Nunca mais pise naquela floresta. Deixe isso para trás. Mas toda vez que eu fechava os olhos, não via apenas o que fizeram comigo. Via os rostos invisíveis daqueles que nunca tiveram a chance de contar sua história. Via o símbolo gravado na casca, esperando pela próxima vítima. Entendi que se eu fosse embora e abandonasse aquela terra, ela ainda pertenceria a eles. Mesmo com a seita na prisão, o lugar permaneceria carregado de medo, silêncio, memória quebrada. Então tomei uma decisão que muitos chamaram de insana. Usei a maior parte do dinheiro para comprar toda a propriedade, incluindo a casa. Jorge foi o único que não se surpreendeu. Quando lhe contei, ele simplesmente assentiu como se sempre soubesse que terminaria assim. É o que seus passos vêm dizendo desde aquela noite, murmurou ele. O que está errado aqui não são apenas as pessoas. É o que foi feito com a terra. A primeira coisa que fiz foi contratar uma equipe de demolição. Não queria que renovassem ou limpassem a casa. Ordenei que fosse demolida completamente. Cada parede, cada fundação, cada fio. Estive presente todos os dias, observando a sala de estar virar escombros, a sala de observação desmoronar, o porão se encher de poeira. A cada golpe da maquinaria, sentia uma parte do peso que carregava ficar um pouco mais leve. Uma vez que nada mais estava de pé, o verdadeiro trabalho começou. Juntamente com Jorge, vizinhos de cidades próximas, voluntários, organizações ambientais e famílias de vítimas que foram identificadas, começamos a plantar arbustos, flores, jovens pinheiros, carvalhos, árvores frutíferas. Árvore por árvore, dia após dia, nossas mãos se encheram de terra, nossas unhas de sujeira. O solo que fora palco de tanto horror começou a receber sementes, água, cuidado. No local exato onde a sala de estar principal ficava, não erguemos uma estátua ou um monumento de pedra. Plantamos uma única árvore, uma grande e robusta figueira com raízes fortes e uma copa ampla. Queríamos que se tornasse um santuário vivo com o tempo, não uma placa fria comemorando a dor.
Os anos passaram. 15 anos podem ser uma eternidade e, ao mesmo tempo, um sussurro. É tempo suficiente para uma muda se tornar uma árvore que dá sombra, mas não tanto para que as cicatrizes parem de doer quando o tempo muda. Naquela tarde, eu estava sentada em um banco de madeira sob a copa frondosa daquela figueira. O sol começava a se pôr, filtrando-se através das folhas em tons dourados. Ao meu lado, Jorge, agora completamente grisalho, bebia chá de uma garrafa térmica velha. À nossa frente se estendia o parque que havíamos criado, o Bosque da Esperança. Crianças corriam entre as árvores, famílias caminhavam pelas trilhas, casais tiravam fotos nos mirantes. Os gritos que ouvíamos eram de alegria, não de terror. Aquela garota não para de olhar para você, murmurou Jorge, com um meio sorriso no rosto. Segui seu olhar. Uma jovem com uma mochila e um caderno nos observava de um banco próximo. Sua expressão era uma mistura de respeito, curiosidade e uma certa timidez. Reconheci aquele olhar. O olhar de alguém que leu demais sobre você sem realmente te conhecer. Depois de um tempo, a jovem se levantou e se aproximou nervosamente. Com licença, você é a Laura? Perguntou ela timidamente. Sou estudante de jornalismo. Estou fazendo meu trabalho de conclusão de curso sobre como a mídia pode desvendar redes ocultas de poder. Seu caso é um dos principais que estou estudando. Poderia lhe fazer algumas perguntas? A vida me ensinou a desconfiar de câmeras, mas também a entender o valor de certas histórias. Sorri levemente. 15 minutos, respondi. E sem gravar minha voz, apenas anote. Ela assentiu agradecida e sentou-se na grama à nossa frente. Suas perguntas iniciais foram as de sempre. Como eu sobrevivi? Como foi testemunhar no julgamento? Eu ainda tinha pesadelos? Respondi honestamente, sem me demorar na dor. Falei sobre a terapia, sobre as noites sem dormir, sobre os dias em que o som de uma porta se fechando, por um segundo, me levava de volta à sala daquela casa. Disse a ela que a cura não era uma linha reta para cima, mas um caminho cheio de altos e baixos, de passos para frente e passos para trás. Muitas pessoas no seu lugar teriam ido para longe, disse ela em certo momento. Mas você ficou, comprou o terreno e construiu um parque. Por quê? Olhei para a árvore sob a qual estávamos sentados. Suas raízes se espalhavam sob nossos pés, invisíveis, mais presentes. Porque fugir teria significado deixar o lugar continuar a pertencer a eles. Respondi. O trauma é como uma raiz envenenada. Você pode cortar os galhos, mas se deixar a raiz enterrada, mais cedo ou mais tarde, ela brotará novamente. Eu precisava fazer o oposto, arrancar essa raiz e plantar algo novo em cima dela. Contei a ela sobre os primeiros plantios, como, ao cavar buracos para as árvores, alguns voluntários choravam silenciosamente, como a cada árvore, os nomes das vítimas, reais ou simbólicos, eram ditos, como se cada tronco fosse uma pequena vitória sobre a escuridão. Contei como Jorge, que antes vivia encolhido pelo medo, se tornara uma espécie de avô do parque, contando histórias de pássaros e plantas para as crianças que vinham em excursões escolares. A estudante virou algumas páginas, respirou fundo e fez cuidadosamente a pergunta que muitos antes dela haviam feito. Você conseguiu perdoar o Heitor? Fiquei em silêncio. O vento soprava suavemente, agitando as folhas da figueira. À distância, ouvia-se o murmúrio de uma fonte. Eu parei de odiá-lo, disse finalmente. O ódio é um veneno que você bebe esperando que a outra pessoa morra. Por um tempo, vivi envenenada. Um dia, simplesmente me cansei. Mas perdoar o que ele fez? Não. Há atos que não podem ser apagados com um eu te perdoo. O que eu aceito é que ele não tem mais poder sobre mim. Isso é o suficiente. Eu sabia por notícias esporádicas, que não procurava, mas às vezes me alcançavam, que Heitor estava trancado em uma cela de cimento branco em uma prisão de segurança máxima, que ele tentara manipular,
Seduzir e negociar sem sucesso. Seus encantos eram inúteis entre paredes que tratavam todos da mesma forma. O último relatório psicológico que li o descrevia como um homem derrotado, sem projetos, sem devoção a nada. Ele havia apostado sua alma na ideia de poder absoluto e havia perdido tudo. Ele está preso em uma caixa de concreto sem vida, acrescentei. Eu estou aqui, cercada por árvores, crianças e luz. Não preciso de mais justiça simbólica do que isso. A jovem assentiu com os olhos brilhando. Uma última pergunta, disse ela. Depois de tudo, o que você acha que é a coisa mais importante que aprendeu? Fiquei quieta por alguns segundos, olhando para a paisagem, os pinheiros, a figueira, as risadas, o céu ficando alaranjado. Que a escuridão é real, respondi finalmente. Que o mal existe e às vezes ele veste um terno caro e um sorriso perfeito. Mas também aprendi que uma única luz, acesa no lugar certo, pode incendiar uma floresta inteira de sombras e reduzi-la a cinzas. E sobre essas cinzas, você sempre pode plantar algo novo. Olhei diretamente para ela. É por isso que não quero que as pessoas se lembrem apenas da história do monstro, continuei. Monstros. Mais cedo ou mais tarde, caem e são esquecidos. O que realmente importa é o jardim que cresce depois. É aí que está a esperança. A estudante fechou cuidadosamente seu caderno. Obrigada, de verdade, sussurrou ela. Não apenas pela entrevista, mas por isto. Ela se levantou, nos deu uma leve reverência e se afastou, levando consigo em seu caderno algo mais do que apenas fatos. Ela estava levando uma maneira diferente de olhar para as cicatrizes. O sol agora tocava o horizonte. O céu estava pintado em tons de laranja e roxo. Da cidade vizinha, os sinos da igreja da tarde começaram a tocar. Uma melodia que convidava à reflexão silenciosa. Jorge e eu ficamos em silêncio, compartilhando aquela calma sem precisar dizer nada. 15 anos atrás, este mesmo pedaço de terra havia sido um palco para o horror. Naquela noite, pensei que minha vida terminaria ali. Mas não terminou. Continuei respirando, continuei andando, continuei plantando. E com a força de novas raízes, transformei meu próprio inferno em um lugar onde outros pudessem encontrar paz. Heitor, com seu sorriso perfeito, havia me prometido um novo começo naquela casa. Levei muito tempo para entender, mas no final, eu consegui exatamente isso, do meu próprio jeito. Não em uma mansão de vidro, mas em uma floresta cheia de vida. Não como presa no jogo de outra pessoa, mas como a mulher que decidiu plantar um jardim sobre o túmulo de seus medos. Se você chegou até aqui, quero que deixe a palavra esperança nos comentários. Assim, saberei que você ouviu esta história até o fim. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e compartilhar esta história com alguém que precisa se lembrar que, mesmo depois do medo, sempre se pode recomeçar.